Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo referente à reconciliação. Vocês lembram que o vídeo passado eu falei sobre o conceito de perdão. Eu venho discorrendo sobre esses benefícios que o Salvador, o Cristo Salvador, nos garantiu no Calvário. Isso independente de qualquer coisa. Esses benefícios já estão garantidos para nós. E hoje vamos falar sobre a reconciliação. Mas eu queria antes pedir a você que dê o seu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário e faça sua pergunta também, que eu prometo que a sua pergunta em algum momento ela vai estar sendo respondida. Com certeza. E eu vou ler um texto aqui, para começar o nosso assunto. Eu vou ler um texto aqui do apóstolo Paulo. Está aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo ele fala aqui: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele aqui fala de reconciliação, referindo-se que se nós, quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Mas, na realidade, o que é uma reconciliação? Uma reconciliação quer dizer que houve um atrito, uma desavença entre duas partes. Nesse caso aqui, entre Deus e o homem. Quando o homem pecou, ele entrou em guerra com o seu próprio Criador. É tanto que quando Adão pecou, uma das primeiras coisas que ele fez foi se afastar de Deus e logo depois ele acusou a própria esposa, né? E assim por diante. Então, o ambiente que o ser humano está vivendo ali, já estava em atrito com os ditames da lei do próprio Criador. E aqui nesse caso, precisava de uma reconciliação. Só que para uma reconciliação acontecer, geralmente é preciso uma terceira pessoa. Duas partes entram em atrito, em desavença, e é necessário haver uma terceira pessoa para juntar essas duas partes. Nesse caso aqui, entre Deus e o homem, a pessoa que foi o mediador dessa reconciliação foi o próprio Filho de Deus. Vamos ler o texto de novo? Aqui, o Paulo diz assim: porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, se nós quando inimigo de Deus fomos reconciliados mediante a morte de Cristo, Filho de Deus, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, essa reconciliação aconteceu aqui no Calvário. Adão aqui, vamos voltar ao mesmo gráfico. Adão aqui pecou. Depois que ele pecou, ele agora entra em guerra com o universo. O próprio universo ele estava agora em atrito com o próprio universo, que esse universo estava regendo pela a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. E Adão agora não estava mais favorável a esse ambiente. Era necessário agora o Filho de Deus assumir agora uma posição de reconciliador, de mediador. E foi isso que ele fez. Mas o apóstolo Paulo aqui também, no livro de 2 Coríntios, aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Os detalhes, alguns dos detalhes dessa reconciliação. Para acontecer essa reconciliação, teve algumas exigências de Deus, do próprio Deus. Aqui no versículo 19 do capítulo 5 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, começando do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo provém de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19 agora. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Para que essa reconciliação acontecesse entre Deus e o homem, foi necessário Deus pegar agora o pecado de toda a raça humana que ia viver a partir de Adão. Todo o pecado da raça humana teria que colocar sobre o seu filho Jesus. Essa era a exigência do próprio Deus para que o ser humano voltasse a ter uma boa convivência com o seu Criador. E foi isso que fez, segundo Coríntios, segundo o apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, irmão, Deus reconciliou, não foi só você e nem eu. Deus reconciliou por meio do seu Filho, reconciliou consigo o mundo, ou seja, Deus fez paz com o mundo. E essa paz partiu de Deus, não partiu do mundo não. O primeiro passo foi de Deus, o segundo, o terceiro, aliás, todos os passos sempre partem do Criador, para que Ele venha fazer paz com esse pecador caído. Então, só que para isso acontecer, Deus pegou o pecado do mundo todo e colocou sobre o seu Filho Jesus. Esse mundo agora está reconciliado com Deus. Só que o apóstolo Paulo, no contexto aí de Coríntios, se você for analisar o contexto de Coríntios aqui, Paulo diz assim, ó, mas Deus também nos concedeu o ministério da reconciliação, ou seja, essa reconciliação que Deus fez com o mundo através do seu Filho, Ele confiou essa palavra agora aos apóstolos em primeira mão e depois a nós hoje. Ou seja, como? Confiou de que forma? Nos deu o ministério de passar essas informações para o mundo, que o mundo não está sabendo disso. O mundo não sabe que em Cristo eles já foram reconciliados, ou seja, Deus já fez paz com o mundo em Cristo. E agora, você aceita essa reconciliação? Você agora está disposto a estender a mão para o Criador e dizer assim, eu aceito que o Senhor me aceitou? Você aceita isso? Você aceita que foi aceito por Deus em Cristo? Eu tenho certeza que se você entender essa questão aqui, você não tem uma outra opção melhor, a não ser aceitar o fato de que você já foi aceito por Deus em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Mas, na realidade, as informações que estão passando por aí não está assim não. Eles defendem, o povo defende que você tem que fazer uma série de coisas para depois Deus lhe aceitar. Não, você não tem que fazer nada para Deus lhe aceitar, não. Deus já lhe aceitou em Cristo. Em Cristo você já foi aceito. Em Cristo você já foi salvo. Em Cristo você já foi perdoado. E em Cristo você já foi reconciliado. Agora, depois que essa palavra da reconciliação, essas informações chegarem até você, e aí, qual será a sua posição agora? Eu diria que se você
sendo você uma pessoa inteligente, uma inteligência dada por Deus, a melhor opção seria você aceitar essa reconciliação aqui. Aceitar que Deus já lhe aceitou pelo sacrifício de Cristo. Então, você que, por exemplo, que é católico, que ao longo da vida vem sendo apedrejado pelos, digamos assim, pelos protestantes, apedrejado em que situação, em que circunstância, de que forma? Eles dizem que você não está salvo, isso é mentira. Você está salvo sim. Eles dizem que seus pecados ainda não foram perdoados, também é mentira. Seus pecados já foram perdoados. Eles dizem que você não foi reconciliado com Deus, também é uma mentira. Aqui o texto está dizendo que Deus reconciliou o mundo. E nesse mundo aqui está os nossos irmãos católicos. Está vendo? Nesse mundo aqui, todos que fazem parte desse mundo foi reconciliado com Deus. Então, não aceite essas pedradas mais não. Não aceite as pedradas em ouvir o povo dizer que você não é filho de Deus, que você não está salvo, que você não está perdoado, que você tem que fazer isso ou fazer aquilo para você ser beneficiado por essas coisas aqui. Não. Você já foi beneficiado. Você precisa fazer tudo e mais um pouco é para você se manter reconciliado com Deus. O apóstolo Paulo diz aqui no mesmo capítulo, no mesmo contexto de capítulo 5, só que no versículo 20, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. O apóstolo Paulo aqui, sendo ele embaixador de Cristo, ele está dizendo, olha, eu rogo a vocês que depois que você ouvir essa palavra de que você já foi reconciliado, já foi salvo e perdoado, você aceite. Porque esse passo de aceitar aí é seu. O passo de você aceitar, assumir que já foi perdoado, salvo e reconciliado, não é Deus que dá esse passo, é você que dá agora. Você deve agora assumir essa posição. Assumir primeiramente para você. Depois que você assumir primeiramente para você, eu estou salvo, eu estou perdoado, eu estou reconciliado, agora você vai dar esse testemunho para o mundo, dizer que você foi aceito por Deus e que o mundo, o outro lá também, foi aceito também. Aí você está fazendo parte desse ministério também. Assim como o apóstolo Paulo fez, como todos os apóstolos fez, assim como nós aqui estamos fazendo. Então, meu irmão, aceite que você já foi reconciliado com Deus pelo sacrifício de Cristo. Aqui vamos encerrar essa pequena contribuição. Eu espero que eu tenha lhe ajudado um pouco, ou lhe ajudado muito, mas que tenha lhe ajudado. E se realmente isso se cumpriu na sua vida, agradeça não a mim, mas agradeça a Deus. Porque tudo provém de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo pelo sacrifício de Cristo. Amém? Fique com Deus.